Falar de Mariologia, então? Então vamos lá. Pode ser. Pergunta, 3 minutos para pergunta. A Mariologia é para a igreja cristã, né, evangélica. Ela é uma pessoa muito importante, Maria. Pessoa que teve um ministério impressionante. Aquela tenra idade, aceitar que o milagre acontecesse no ventre dela é algo que é bastante admirado, é um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Isso é pregado na igreja evangélica, um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Ela é respeitada como a mãe de Jesus, respeitada, mas nós não a tratamos como uma questão de mediadora, nem a tratamos como alguém que... Mãe de Deus? Nós vamos falar sobre a questão de mãe de Deus, porque o nascimento de Jesus, eu falarei mais depois sobre a questão de mãe de Deus, é diferente de todos os demais nascimentos. Então, portanto, a maternidade de Jesus é diferente de todas as demais maternidades. Mas ela não é objeto de culto, não deve ser objeto de adoração, como ninguém senão Deus deve ser. Eu sei que há uma distinção feita na igreja romana entre latria, hiperdolia e idolia, não é isso? Uhum. Que a hiperdolia é dirigida a Maria e a dolia é dirigida aos santos e a latria só a Deus. Eu entendo que é uma agressão muito grande a Deus defender que nós devêssemos adorar alguém senão Ele. Inclusive é claramente um mandamento que está nas Escrituras. Mas o que eu gostaria de saber do padre é que o catolicismo popular me parece que há um comportamento divergente com o que ensinam os intelectuais da Igreja Católica. Nós vemos pessoas se dobrando às estátuas, e podemos entrar aqui até na questão dos santos, se assim quiser. Vemos pessoas colocando rosas aos pés das estátuas. Vemos pessoas pedindo coisas que seriam executados pelos santos e por Maria. Então, não há uma disparidade e uma divergência muito grande entre o que se prega teoricamente na Igreja Romana e o que se exerce na prática. E me parece que esse é um fato. E sendo um fato, por que a Igreja não ensina o contrário? Por que a Igreja diz que, olhe, você não deve se dobrar a uma estátua, você não deve se curvar a uma estátua, você não deve pedir algo para que os mortos atendam. Então, não há uma divergência entre o teórico e o prático? Não há. Mas assim, acho que a gente tem que proceder por ordem. O senhor acredita que Maria é mãe de Deus? Quer que eu responda? Na humanidade de Jesus, ele não tem pai. Ele tem mãe. Quer dizer, ele tem pai, que é Deus. E na divindade de Jesus não tem pai humano. Na humanidade de Jesus não tem pai humano. E em sua divindade, ele não tem mãe. É interessante. A humanidade de Jesus se dá no ventre de Maria. Agora, há nascimentos miraculosos das Escrituras. Mas em todos os demais nascimentos miraculosos, há a participação do homem e da mulher. No caso de Maria, não. No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, não. Então, Maria é mãe de Jesus. Agora, não é que Deus passe a existir em Maria. João, no capítulo 1, no verso 1, combinado com João, no capítulo 1, no verso 14, deixa claro que o milagre da encarnação é quando o Logos vem e encarna no ventre de Maria. É interessante, e aí vai uma mensagem que eu acho relevantíssima, porque isso é feito em Nazaré.
Nazaré é uma cidade que não é citada no Antigo Testamento, nem na literatura intertestamentária. Era uma cidade que não era importante economicamente de nenhuma natureza. Vamos, a gente tem que se concentrar então, em resumo, na definição. Em resumo, Maria não dá origem a Deus. Mas isso é evidente. É evidente. Mas ela é mãe de Deus ou não? Depende do que o senhor quer dizer. Porque se você disser que é mãe de Deus, me parece que está perguntando se Deus vem de Maria. Deus não vem de Maria. Deus é o Logos. É o Logos que existe desde sempre. Veja bem, a gente precisa entender exatamente o que a igreja está querendo dizer quando diz que Maria é mãe de Deus. O senhor crê na doutrina da união hipostática. Sim? Sim. Como todos, se aceita o concílio de Calcedônia, o concílio de Éfeso, sim. Traduz pra gente, padre. Ou seja, há em Cristo uma só hipóstasis. Hipóstase significa pessoa. Tá. Essa pessoa é divina. Eles são 3. Não. É a segunda pessoa da Trindade. Tá. Mas em Cristo há uma só hipóstase. Essa hipóstase é divina. E ele tem duas naturezas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Essa afirmação, ela É complicada, mas... Essa afirmação, eu vejo as pessoas falando isso. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um evangélico dizendo: para nós, Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela é uma cristologia meio de baixo, essa daqui. A doutrina das Escrituras e da Igreja... A cristologia de quê? De baixo? De baixo. Cristologia de baixo. Quer dizer, você pega as categorias cristológicas e as interpreta de baixo para cima. Né? Diz que o seguinte: Jesus é uma pessoa divina que tem uma natureza humana. Isso é fundamental, porque se ele não é uma pessoa divina, ele não pode salvar. Sim. E se ele não tem uma natureza humana, ele também não pode salvar. Eu diria assim, se ele não tem a natureza humana, ele não poderia ter pago o preço Isso. pelos nossos pecados. E se ele não é divino, ele não pode salvar. Exato. Só que veja... Só para o tempo um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu entendi. Se ele não é divino, ele não tem o poder para salvar. Se ele não fosse homem, ele estaria roubando no jogo, porque ele não passaria o sofrimento que um humano passaria. Ele não teria como pagar o preço que cabia à humanidade. Porque seria uma coisa muito fácil. Não, porque não, o homem que paga o preço para satisfazer a justiça. É isso, né? Tá. Então veja bem, há uma hipóstase só. Ele é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Ele tem uma natureza humana. Quando nós dizemos que Maria é mãe da hipóstase, ou seja, ela é mãe de Deus, nós não estamos querendo dizer que ela é mãe de Deus enquanto Deus eterno. Nós estamos querendo dizer o quê? Que há uma hipóstase divina em Cristo. Ele é Deus. Se quer dizer que foi no ventre de Maria que Jesus encarnou, eu concordo. Quando a gente diz... Não. A gente está dizendo mais do que isso. A gente está querendo dizer que a natureza humana de Cristo tem um sujeito, tem um eu divino. Então, Maria não é mãe só da natureza humana. Ela é geradora de Cristo segundo a natureza humana. Mas aquela natureza humana tem um sujeito que é divino. E quem é mãe do sujeito. Mas não veio a aparecer ali no ventre. Já existia antes do tempo. Enquanto Deus. Sim, não é divina? Exato. Então. Só que isso é importante porque senão a gente não entende a encarnação. O que é importante? Isso é importante porque senão é importantíssimo. A gente não entende o que é encarnação. Isso. Então parece que Jesus existia como homem e ele simplesmente foi uma espécie de barriga de, Maria foi uma espécie de barriga de aluguel. Né? Então ele foi colocado ali como um homem, como uma matéria, digamos assim, pré-criada, uma matéria... Os gnósticos acreditavam nisso, né? Uma matéria prévia, e aí ele foi colocado com matéria dentro do ventre de Maria. Não é isso que eu penso. Claro que não é. Certo. Mas é por isso que eu digo que os protestantes creem que Maria é mãe de Deus, só não confessam. Depende do que quer dizer por mãe de Deus. Isto aqui que eu estou dizendo. Não, até aí, padre, eu só estou entendendo que Jesus encarnou no ventre de Maria. Jesus encarnou no ventre de Maria. E isso daí é tabernaculou em grego. Tabernaculou no ventre de Maria. Tomou carne, fez-se carne. Tomou carne e se fez carne. Isso, certo. Isso aí, João 1,14. Então ela é mãe de Deus. Se for isso aí, é isso que quer dizer? Não, se for isso aí, ninguém é contra. Ninguém é isso. Não, mas
Quem é contra? Não, é isso. Olha, não, se for isso aí, não mas pode ser nada. Isso. Não, então, quem é contra? Todo mundo diz, Maria é mãe de Jesus. O senhor está chamando Jesus de Deus. E Jesus é Deus? É. Então, isso aí. Agora, Deus não veio a existir no ventre de Maria. Mas a igreja nunca afirmou isso. E não estou dizendo que afirmou, não. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo... Então... Não, minha pergunta foi que a prática... Eu não perguntei isso não, pai. Não, então, mas é que a prática... A sua pergunta é a seguinte, a prática não... Porque Jesus encarnou no ventre de Maria, eu acho que a pessoa não deve se dobrar a estátua, colocar flor. A minha prática foi essa. Eu não vou entender... Maria, para nós, está na mais alta Eu não vou entender esta prática se eu não entender essa doutrina. Não, isso aí... Então, a doutrina de que ela é mãe de Deus. Porque se eu não entender isso, eu não vou entender o resto. É porque, aí é bom esse nosso diálogo, é porque às vezes as pessoas dizem, os católicos dizem, ela é mãe de Deus, como se Deus fosse gerado ali. Então, enquanto homem, todo mundo entende isso. Então tem que deixar bastante claro que Jesus é Deus, sabemos que é. Que Jesus encarnou no ventre de Maria, nós sabemos que sim. Se quer chamar isso mãe de Deus, se é isso especificamente, claramente, sem dúvida, sem interpretação profunda, se é isso aqui, ipsilíteris, é isso mesmo. Certo. Então o que acontece? A partir do momento em que ela é mãe de Deus, do Deus encarnado, dizendo assim, há entre ela e Cristo uma relação única. O Senhor mesmo disse que a maternidade de Jesus é diferente de todas as maternidades. Não teve participação de um homem. De um homem. Isso. Mas é essa. Todos os demais teve. Mas a maternidade divina de Maria em relação a Cristo é única, do ponto de vista de que só uma criatura pode ser dita mãe de Deus com propriedade. Ou seja, Cristo tem um pai natural, que é Deus Pai, e uma mãe natural, que é Maria Santíssima. Natural, né? Sobrenatural, vamos dizer assim. Não era. Não um pai sobrenatural, né? Natural, porque ele procede do pai eternamente. Ele é gerado pelo pai eternamente. Pronto. Deixa eu dizer. Se a definição de ser mãe de Deus for que Jesus encarnou no ventre de Maria, isso está em João 1,14. Nós estamos com a Bíblia. Mas o que eu acho é que a explicação na Mariologia dos intelectuais católicos está muito distante da prática. Essa é a minha pergunta. A explicação... eu estou explicando... A prática é a pessoa se dobrar, a estátua. Então, Maria, salve o meu casamento. Maria, ser devoto de Maria. Eu não entendo que... Eu sou muito devoto de Maria. Pronto. Eu não entendo que haja uma correspondência entre a prática... E eu sei por que o senhor não entende. A prática popular do que acontece... Isso não é prática popular. E o que acontece na intelectualidade da Igreja Romana. Porque na Igreja... Não é meu... Não, agora já acabou o tempo. Era a réplica dele. Não, começou agora os três. Não foi, não? Não, nem colocamos. Ah, você já colocou? Ah, desculpa. Eu achei que você não tinha colocado. Não, então mas pode tudo bem. Pode ser. Não, achei que não tinha colocado o cronômetro aí. Pode ir. Sou eu que posso falar? Então, o que eu estou dizendo é isso. Essa explicação do padre sobre Maria ser mãe de Deus, entendendo que foi no ventre de Maria que o Logos encarnou, está na Bíblia. Estão de acordo. Mas isso é bíblico. Uma coisa, Isabel, a mãe do meu Senhor me veio visitar, a mãe do meu Adonai. Inclusive, João Batista começou o ministério dele no ventre, né? Exato, Porque começou o ministério dele no ventre. A saudação, né? Foi. A questão... Então, deixa eu só terminar. Termina. Né? Então, isso é uma coisa. Tá. Agora, o problema é que há um flerte com a latria. A adoração. Isso não é verdade. Na prática, é o que se vê. Inclusive, isso não é doutrina protestante. Não é doutrina o quê? Como assim? Os protestantes mesmo, eles acreditam que nós católicos e a Igreja Protestante cremos num só Deus, ou seja, a Santíssima Trindade. Sim, o seu tempo, né? Não, eu parei o seu tempo. Pode falar, diga. Ou seja, os protestantes creem, os reformadores dizem isso expressamente, que os católicos têm o mesmo Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo.
É um só Deus em 3 pessoas. Eu sei, o católico crê nisso. Esse é um dos pontos claros que... Então, se nós temos o mesmo Deus, nós não podemos ser idólatras. Se estiver errado, pode. Se Não. estiver certo, não pode. Mas é claro. É claro. Alguém diz que Maria é Deus? Se comporta como se fosse em algumas situações. Você nunca vai encontrar um católico que vai dizer que Maria é Deus. Mas que vai se comportar como se fosse, já encontrei vários. Isso que, quando você diz assim, aí o que comportar como se fosse. Aí o que eu estou lhe perguntando é exatamente isso. Vou lhe dar um exemplo. Discrepância. Não é minha vez de fazer a pergunta, é a pergunta que eu vou fazer. Não, é né? a réplica agora. A réplica? É, então, em cima do comentário então do que é a réplica, respondeu. padre. Deixa eu terminar minha réplica. Termina. Aí depois vem perguntas do chat. Olha, o que eu estou dizendo aqui é que o intelectual católico faz a distinção entre latria, hiperdulia e idolia, mas trata santos e Marias sem atender a esta orientação intelectual. No exterior, quando você vai aos Estados Unidos, as igrejas católicas nos Estados Unidos têm um comportamento bem diferente mesmo, em relação. Maria, para nós, está na mais alta categoria. Ela é receptora da graça, como foi Estevão. É uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Podemos ir para outro tema ou quer... Vamos amarrar, acho que precisa amarrar isso. Quer amarrar isso? Então vamos lá. Precisa amarrar. Esse, então, sem tempo, os dois podem comentar e depois a gente vai para a pergunta do certo. chat. O padre comenta, depois eu comento e a gente vai para o próximo. Tá bom. A gente tem que amarrar as coisas. Então, veja, quando a gente diz que Maria é mãe de Deus, a gente está dizendo que ela tem relações exclusivas do ponto de vista... Só ela é mãe do Deus encarnado. E, portanto, esse vínculo entre ela e Cristo a coloca numa posição que é exclusiva na obra da redenção. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: Jesus Cristo, como diz a teologia clássica, é o cabeça dos predestinados, no sentido de que ele é o Deus encarnado, ele não é só salvo, ele é a salvação. Deus permitiu que o homem caísse, tendo em vista a obra de redenção. Então nós temos que dizer, a fortiori, que Deus só permitiu que o mundo caísse pelo pecado, prevendo para isso o remédio. Qual que é o remédio? A divina encarnação. Como que ele se encarnou? Nela. Ou seja, a obra da divina encarnação a coloca numa posição única. Ela não é apenas uma mulher santa. Mas é isso aí eu não estou duvidando disso não, padre. Então, é daqui que nasce a veneração. Sim, mas o que eu estou dizendo simplesmente, eu acho que qualquer pessoa que está assistindo vai dizer que alguns comportamentos de alguns católicos, eu estou até considerando que o ensinamento do romanismo é correto. Eu estou dizendo que alguns comportamentos são discrepantes em relação a esse ensinamento. E que, na minha opinião, eu não entendo por que não há um ensinamento mais veemente, mais forte, para trazer ao que é correto essa exacerbação de hiperdulia chegando à latria. Aqui, Vilela, eu vou introduzir um conceito. Tá. Me desculpa um pouquinho, mas acho que é importante. Um conceito novo no debate, não apenas aqui. Mas aí ele tá falando, depois eu falo, não é isso? Claro. Conceito novo, que é livre agora. Um conceito novo no debate brasileiro. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte: por que esse tema é tão complicado para os evangélicos? Não, por um motivo. Estamos aqui como dois intelectuais, não tenho nenhuma dificuldade extra. Eu estou concordando com quase tudo que o senhor está dizendo aí. Certo. Eu acho que o senhor não está entendendo o que a gente está conversando. Porque tudo que o senhor disse aí, eu concordei. O que foi que eu discordei? Nada, praticamente. Então por que é complicado para quem é evangélico? Porque a gente está concordando. O senhor disse o seguinte... A parte de ajoelhar para uma imagem. Não, mas, sim, isso então daí. Por que... Então é para se ajoelhar? Diga assim, ó, pessoal, é para se ajoelhar na imagem. Diga assim, é isso ou não? Eu vou dizer o porquê que isso é complicado na mente evangélica. Mas você não sabe se é para ou não? É para ajoelhar ou não é para ajoelhar? Pode ajoelhar, não tem problema nenhum. Pronto, aí não tem a ver com a intenção, é isso? Não, é que o conceito de adoração para os evangélicos... ele é exclusivamente louvor, prostrar-se. Para o catolicismo, adoração, o ato supremo de adoração é um sacrifício. É como no Velho Testamento. Ou seja, você só sacrifica para o Deus verdadeiro.
É por isso que é tão importante no catolicismo o que nós chamamos do santo sacrifício da missa. Porque esse é o ato supremo de adoração. Que é adoração no sentido máximo, porque é a adoração de Deus Filho encarnado a Deus Pai. Sim, mas isso aí é a adoração de Deus para Deus, na qual nós somos associados pelo sacrifício da missa. Não estou falando disso não, padre. Está falando da questão de se dobrar. É importante porque... Se dobrar, devoto de São João, devoto de São José. Evangélico, isso pode. Para o evangélico, a adoração significa isso. É você se dobrar, é você louvar, você estender os braços. Para o católico, não. A adoração, em primeiro lugar, é sacrificar. É outra coisa. E qual é o sacrifício que está vendo? O sacrifício da missa. Não, eu estou falando disso não. O senhor está falando de que assunto? Eu estou falando desse assunto. Não, eu estou falando da pessoa, eu repito, desde o começo. Estou falando que, se é assim, por que uma pessoa vai colocar flores no pé da estátua de um santo? Por que vai se dobrar? Isso é catolicismo? Isso é romanismo? Isso é catolicismo, mas isso não é adoração. É o que isso aí? Isso é dulia, é veneração. A adoração para nós é o ato supremo do sacrifício, é o ato número 1 do sacrifício. É a missa, entendi. Então a adoração é só a missa, então as outras coisas não são. A missa e o que diz respeito ao culto eucarístico que entra na mesma dimensão. Existem algumas situações, né? Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, inclusive, até mesmo Maria precisa de um Salvador. Isso está em Lucas 1, 46, 47, que Maria diz, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Interessante isso. A própria Maria reconhece que precisa de um Salvador, não é? Então, isso a coloca agora mais uma vez. Nós não temos nada contra Maria. Veja bem, agora, só que tem um problema. A relação do conceito que o senhor ia explicar? É que, veja bem, é verdade que Maria foi salva por Cristo. Isso. O problema é o modo de salvar. Existem 2 modos de salvar alguém. Você pode salvar alguém depois da queda ou você pode preservar alguém da queda. Então, quando São Paulo diz todos os pecados estão privados da glória de Deus, Romanos 3, 23, ele não está fazendo uma afirmação mariológica. Ele não está preocupado todos, né? Com isso. Então, mas todos incluiria Cristo também. Então, o que São Paulo está dizendo aqui é que todos realmente precisam de um Salvador. No caso de Maria, ela foi salva pela obra de Cristo? Claro que foi. Por antecipação e por prevenção, em vistas da obra da encarnação. Ou seja, somente ela, e aí eu já vi evangélico, por exemplo, falando assim, mas se for, então você tem que regredir até... Não precisa regredir, é ela. Por quê? Porque ela é a doadora da humanidade santíssima de Cristo. A carne que nos salva, o sangue que nos salva, provém dela, só dela. Aí, uma distinção que há muito grande... A humanidade de Cristo não é pré-fabricada. Não, porque o que se diz é o seguinte, se diz que Maria não... Essa é a questão que foi tocada aí da doutrina dela ser imaculada, né? Essa é outra coisa, né? Que diz que não tem nada a ver nem com salvação, assim, mas pelo fato de não ter pecados. Mas é isso. Porque diz, se alguém nascer sem pecados, segundo alguns católicos dizem, para alguém nascer sem pecado tem que nascer de uma pessoa sem pecados. Aí Maria, alguns católicos dizem. Eu já demonstrei isso dizendo o seguinte. Aí alguns católicos, eu acho que eu só falar um. Que eu já demonstrei isso aqui, mas tudo bem. Aí alguns católicos dizem que, assim, o senhor está citando evangélicos que o senhor conhece, eu estou citando católicos que eu conheço também. Mas não aí, é uma aí a gente vai ficar, porque eu citou vários evangélicos que disseram não sei o que não é nada a ver com a Bíblia, né? Então também tem. Porque se Jesus é sem pecados, ele tem que nascer de alguém sem pecados. Aí o que alguns dizem, então Maria é sem pecados para Jesus nascer sem pecados, então Maria, para ser sem pecado, tem que nascer também de alguém sem pecados. Então a avó é sem pecados, tem que nascer de uma bisavó sem pecados. Isso aí eles não defendem, mas tem católicos que dizem isso. Isso, na verdade, aparece muito mais na boca dos evangélicos do que dos católicos. O que acontece é o seguinte, o problema não é nascer de alguém sem pecado. Jesus não apenas nasceu de Maria. A humanidade santíssima dele foi feito dela. Ou seja,
você é salvo pelo sangue de Cristo. Mas a gente é salvo porque Jesus, com seu corpo, morreu na cruz. A sua humanidade. Então, a única pessoa que... Veja bem, a humanidade de Cristo ela não foi pré-fabricada. Ele não encarnou nela sem... Aliás, não dá nem para falar que encarnou, né? Se eu disser que a humanidade dele existia antes, uma pré-existência da humanidade, e aí foi colocado dentro dela já como homem, não tem encarnação. Então, a encarnação pressupõe que ele tomou a humanidade dela. Ele nasceu dela mesmo. Ora, como é que a humanidade dele, oriunda dela, poderia nos salvar se a humanidade dela está em pecado? Ela é a matéria-prima pela qual Cristo foi feito. Veja, quando Deus fez Adão, ele fez Adão com pó do paraíso. Quando Deus fez a humanidade de Cristo, ele não podia fazer a humanidade de Cristo de uma terra que não fosse virgem, pura, que não fosse paraíso também. Fez os animais também do pó, padre. A obra da redenção não é inferior à obra da salvação. Mas a questão aí, ó, os animais... Ao contrário, da salvação não é inferior à da criação. Os animais foram feitos do pó também, né? Não foi só Adão que foi feito do pó. Segundo o capítulo 2. Os animais também foram feitos do pó. Mas uma coisa não... Não, diga assim, ser feito do pó não é um elemento assim que diferencia Adão. O que diferencia a humanidade é ter sido feito a imagem do paraíso. Sim, então. Ó, qual é a questão agora? Gênesis 2:19. Não, mas essa questão ainda tem alguma coisa para ser